Graça e paz, mais uma vez aqui, hoje, nesse domingo, na segunda mensagem à noite. Eu espero que essa palavra chegue até você, encontrando você bem, e tudo aquilo que a gente tem feito possa, de alguma forma, estar abençoando a sua vida. A nossa preocupação constante em estarmos colocando diariamente a vida da igreja em oração, Igreja Metodista Central em Barra do Piraí. Então é um privilégio para nós podermos congregar, adorar o Senhor, celebrar o Senhor. É bom demais, e a gente está se dando conta disso nesses dias, esse já é o segundo domingo, já 4 cultos dominicais que nós não podemos estar celebrando juntos, e eu estou sentindo muita falta de vocês. Gostaria que todos nós estivéssemos aqui juntos, mas orando para que esse tempo seja um tempo abreviado, e que esse tempo que nós estamos vivendo de confinamento, onde nós não podemos estar celebrando ao Senhor juntos, bem juntinhos, gostaria que vocês estivessem aqui junto comigo, mas tenho certeza de que logo, logo isso vai acontecer. Mas entendendo também que é um tempo de arrependimento, um tempo de despertamento, como eu tenho já falado com vocês. Eu queria compartilhar uma palavra que eu coloquei o título de Na Fronteira entre Dois Mundos. É um império das trevas e um reino do Senhor Jesus. Esses dois mundos, eles interagem com o nosso mundo de alguma forma. Quando eu falei ontem, se eu não me engano, na live, falei a respeito desse Kairos de Deus. O Kairos, ele nada mais é, a gente fala Kairos, nós estamos acostumados a ouvir se falar em Kairos. O Kairos é o tempo de Deus, mas é muito mais do que tempo de Deus, Quando Jesus ele surge, ele diz: é chegado o tempo. Quando a gente lê isso na palavra, quando Jesus fala é chegado o tempo, eu falo assim, Jesus ele teve apenas uma mensagem, eis que é chegado o reino de Deus até vós. E quando Jesus ele anuncia, ele diz: é chegado o tempo. Esse tempo lá não é Atmos, não é Cronos, é Kairos. Esse tempo é o tempo de Deus. Ele diz: eis que é chegado o tempo de Deus. Então, quando o Kairos é uma espécie de janela do tempo, é um portal que se abre, aquilo que é o eterno, aquilo que é inalcançável, aquilo que é indivisível, aquilo que não pode ser mensurado por nós, por aquilo que é terreno, por aquilo que é racional. Então, de repente, surge algo que irrompe, como se fosse um portal. Se a gente pensar num filme de ficção científica, talvez seja uma boa ilustração para isso, onde o sobrenatural invade o natural, aonde o eterno invade aquilo que é temporário, efêmero e passageiro. E aí a gente entende que é um tempo de Deus, é uma janela de tempo, é um portal. Então esses dois mundos, eles interagem com o nosso mundo. E eu gostaria de compartilhar com você a palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo 12, versículo 10 ao 13, e diz assim: e ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Por isso, alegrai-vos, ó céus,
e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem. Então, eu gostaria de estar aqui nessa noite com vocês, né, dizendo que e quando o João ele tem essa revelação, né, ele fala lá no verso 9, que nós não lemos, diz assim, de Apocalipse 12, verso 9: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Ou seja, João tem uma visão do que já havia acontecido antes mesmo da humanidade ser criada. E depois, ele imediatamente no versículo seguinte, no 10, ele tem uma visão não de um passado remoto, antes da existência humana. Ele tem para lá depois da existência humana, já com uma visão de futuro. E ele diz assim: ouvi uma grande voz no céu, que dizia: agora é chegada a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, com C maiúsculo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. O papel do acusador. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, com C maiúsculo, e pela palavra do seu testemunho, não amaram mais as suas vidas até a morte. Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Então ele está falando assim: olha, alegrai-vos, ó céus, porque o tempo é chegado, porque o tempo chegou, porque o Kairos chegou, porque o tempo de Deus chegou, o tempo da redenção, o tempo onde todas as coisas, né, ao propósito de Deus para o qual a humanidade foi criada, né, de desfrutar de toda a plenitude da criação de Deus, do Criador do universo. E diz assim: por isso alegrai-vos, ó céus, os habitantes dos céus, os anjos, todas as criaturas que são inimagináveis, impensáveis para nós hoje, né? E eu não quero me ater nesse detalhe. E logo em seguida ele diz: ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem. A gente não precisa de muita teologia para entender um pouco, ainda que seja um texto apocalíptico, que ele vai e volta no tempo e interage com esse tempo que nós temos aqui, fala da ação demoníaca daquele que é o acusador, que trabalha o tempo todo acusando, tentando fazer com que o propósito de Deus não aconteça. Ou seja, quando ele estabeleceu a igreja, nós vamos ter daqui um tempo próximo, quando nós todos estivermos juntos aqui, eu vou falar sobre as duas famílias de Jesus, né? O Israel do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento, né? São as duas famílias. Uma trouxe Jesus até ao mundo, e a outra levou Jesus para o mundo. São duas famílias com um propósito inteiramente distintos, mas que são as duas famílias de Jesus. E quando o diabo sempre trabalhou, conspirou contra o plano, o propósito de Deus a respeito da redenção humana, de trazer tudo perfeito. Então, quando João tem uma visão, ele tem uma visão que vai lá no passado mais remoto e traz para o futuro mais distante possível. E no meio disso estamos nós, nessa terra, nessa nossa vida, né? Uma vez um astronauta evangélico, né, quando ele foi numa dessas viagens à Lua, ele viu a Terra, aquela bola azul imensa, e ele dentro da cabine de comando daquela cápsula
navegando pelo espaço, ele diz: ali naquele lugar aconteceu tudo aquilo que nós conhecemos da história da humanidade, as suas guerras, as suas lutas, as suas tragédias, os seus sofrimentos até chegar até aqui. E pensar que num lugar daquele, né, tantas coisas que acontecem aqui que nós vivenciamos isso. Estamos vivenciando mais uma calamidade, mas é mais uma. O Senhor, como eu tenho dito, Ele é Senhor da história. Ele tem o comando de todas as coisas. E esses dois mundos, né, eles são atemporais. Eles trabalham, né? E no mundo temporal que nós vivemos, nós muitas vezes estamos sujeitos a essas circunstâncias, né? Coisas circunstanciais. E é por isso que eu digo, né, se eu fosse você na sua casa, eu até faria escreveria isso, né? Muitas vezes a gente decide coisas na nossa vida com sentimentos que vão passar. Muitas vezes decidimos coisas que elas vão durar para o resto da nossa vida, escolhemos coisas que vão durar para o resto da nossa vida, numa fração de segundos, quando estamos debilitados para tomar qualquer decisão. Não estamos aptos, porque estamos sujeitos à nossa própria alma, os nossos próprios sentimentos, que muitas vezes são de decepção, frustração, raiva, vingança, e por aí vai. Sentimentos que são terríveis e que muitas vezes nós decidimos, né? Ou ambições desmedidas, ou cobiças, né? Ou prazeres temporários, e muitas vezes por causa daquele prazer temporário, por causa dessa cobiça, a pessoa decide algo que vai comprometer todo o seu propósito de vida, todo o seu futuro de vida. Então pense bem, né? Nunca decida quando você tiver com o seu coraçãozinho angustiado. Não tome decisões quando você estiver lidando com sentimentos negativos, né? Tome decisões, né? Ore, busque ao Senhor, porque muitas vezes eu vejo crentes tomando decisões onde não estão aptos para tomar decisões. Às vezes eu vejo crentes que querem ensinar os outros quando eles não conseguem nem decidir na sua própria vida, fazer as próprias escolhas acertadas. Muitas vezes eu vejo pessoas querendo ter crédito aqui na terra, né, quando ela não tem absolutamente nenhum crédito no céu. Então as coisas, mais uma vez eu repito, não existe altar público sem altar secreto. Não existe a possibilidade de você entender e discernir as suas ações baseado nessas influências desses dois mundos, né? Se você, aqui na terra, se você não estiver conectado com o céu, tem gente que vive na fronteira, na borda, né? Está ali, está sempre, então uma vez está do lado de cá, outra vez está do lado de lá, né? Não sabe muito, é um crente mais ou menos, é um crente morno, né? E aí não consegue fazer as coisas como Deus gostaria que fizesse, escolhesse como deveria escolher. E aí então escolhe mal, decide mal, porque não tem uma vida de oração, não tem essa busca de intimidade, de profundidade com o Senhor. E por isso muitas vezes pessoas decidem mal. Então na fronteira desses dois mundos, né, não tenho dúvida nenhuma que o tempo que nós estamos vivendo agora, né, é a era, o tempo da oferta da graça, né, de Deus em Jesus Cristo, está terminando, né? Do ponto de vista geológico, a Terra está se desfazendo, né, como está dizendo a Escritura, né, lá em Hebreus capítulo 1, versículo 11 e 12, terremotos, tsunamis, guerra, fome, perseguições das mais diversas possíveis, corrupção, assassinato, violência, pragas, pestes, como é que a gente está vivendo. O velho está se esfacelando e o novo céu e a nova terra, ela está se concretizando, está por vir. Então tem inúmeros textos que não dá tempo da gente compartilhar aqui. 2 Pedro capítulo 3, verso 10, versículo 13, capítulo 10, verso 13, Isaías capítulo 24, verso 20, Marcos capítulo 13, verso 8,
Lucas capítulo 21, verso 11, Apocalipse capítulo 8, verso 5, e Apocalipse capítulo 11, verso 19, como também Apocalipse capítulo 16, verso 18. Então, do ponto de vista geológico, a Terra está se desfazendo, né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, do ponto de vista político, né? Alguns países da Europa, na Segunda Guerra Mundial, Europa, raça ariana, né? Conquista mundial, Guerra Fria, capitalismo versus comunismo, agora é Oriente versus Ocidente, né? Extremismos muçulmanos que avançam vertiginosamente pela Europa. Vocês estão vendo o que esse vírus está fazendo lá na Europa, né? Porque a Europa envelheceu, então existem muitas pessoas idosas na Itália, né? Que interagem, né? Vivem com pessoas que são mais novas, mas uma grande maioria da população, não somente da Itália, mas da Europa, é uma população idosa que não quer ter filhos, que não deseja mais ter filhos, já há muito tempo isso, e os muçulmanos invadiram a Europa, porque estão ali, né, o Estreito de Gibraltar ali, e a gente caminha ali com a fronteira com a Espanha, Marrocos, invadem a Europa, né, e eles dizem, sabe como é que nós vamos ganhar a Europa? Aqui, ó, né? Então, filhos nascendo, pessoas que nascem em toda a Europa hoje, né, que são adeptos do islamismo. Então, uma nova geração chega, mas que é adepta do islamismo, né? O cristianismo na Europa praticamente não acontece. É lógico que existem picos de um lugar ou outro com avivamento, mas um dos lugares mais difíceis, né, tem sido, né, na Europa, nesse mundo capitalista ocidental, onde eles dizem que nós vivemos aqui um tempo pós-cristão. Isso também está, e todos vão avançar, não se iludam, todos vão avançar contra Israel. Vigiem bastante quando se fala, a grande mídia toda se coloca contra Israel, né? Então, vigiem bastante, procurem saber disso. Aliás, eu queria abrir aqui um parênteses, dizer uma coisa para vocês. Às vezes eu fico impressionado, o termo é esse, impressionado com a quantidade de fake news que são reproduzidas. Você receber fake news, você não pode evitar, mas você reproduzir fake news, você pode evitar. Então vigia bastante na hora que você vai reproduzir alguma coisa, né? Vai na fonte para saber se aquilo ali que você está reproduzindo é verdade. Entende? Se não for verdade, não reproduza. Então há inúmeras empresas que elas são especialistas em produzir fake news, e eu vejo até pastores postando fake news hoje mesmo, né? Então, às vezes, a gente precisa ter cuidado com isso, né? Quando a gente tem usar as redes sociais de forma consciente. Tudo bem, pastor, eu queria dar bom dia, eu queria dar boa tarde, eu queria dar boa noite. Amém, meu irmão, minha irmã. Ninguém é contra, mas você precisa ter bom senso para usar isso, porque às vezes a gente tem lá no mesmo grupo informações que são importantes, e logo em seguida você posta um boa noite, coloca lá uma outra coisa que não tem nada a ver com aquilo. Aí você pode até ficar chateado comigo, não tem problema nenhum, mas é uma recomendação que eu faço, que não é simplesmente interagir com as pessoas. Vamos interagir de forma responsável. Não é simplesmente porque eu gosto de fazer isso, né? Mas a gente entender o propósito pelo qual nós somos igreja. Então, de repente, a gente está aqui na fronteira entre dois mundos, né? E a gente está mais suscetível às nossas emoções, mais suscetível a esse agir, né, do Senhor, porque, percebam, essa também é uma outra palavra que a gente vai desenvolver alguns estudos aqui, falando a respeito dessa ação diabólica, demoníaca. Fala que o dragão nada mais está aqui no versículo 9, da palavra, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente. Ora, a gente conhece a história. Vocês sabem qual é a primeira fala da serpente? É uma fala de dúvida. A primeira fala maligna que aparece é uma fala de dúvida. Ele bota uma interrogação: é assim mesmo que o Senhor diz?
ele começa a colocar em xeque o caráter de Deus, ele começa a colocar em xeque a personalidade de Deus. Então a fala dele é uma fala de dúvida. Quantos crentes têm dúvida a respeito do que Deus faz, do que Deus é? Basta passar uma dificuldade. Então o tempo de hoje, ele promove isso, ele retrata isso não a nível pessoal, não a nível individual, mas a nível coletivo e mundial. E aí? Como é que vai ser? Ora, tudo vai passar. Tudo, todas as coisas vão passar. A única coisa que não vai passar vai ser a palavra do Senhor. E essa, né, é a que a gente guarda no nosso coração. Né? Então, não se impressione, porque todos vão avançar contra Israel. Não tenho dúvida. Israel, a Jerusalém estar de pé é um milagre. É a cidade mais antiga do mundo. Remonta a algo em torno de 5.000 anos. Grandes cidades, eloquentes cidades, acabaram todinha, viraram ruína, viraram pó, foram dizimadas. Não resta absolutamente mais nada, né? Uma delas é Laodiceia, que se dizia rica, abastada, né? Que diz, e tem uma advertência do Senhor, dizem que é rica, né? Que pode ver, né? Então Jesus, digo que você é pobre, cega e nua, aconselho que de mim, né, do Senhor, compre, né, ouro refinado pelo fogo, vestes santas para te vestir, colírio para que você possa ver. Então, água era a coisa mais comum que existia, mas a água de Laodiceia era uma água melhor. Fabricava-se um colírio, todas as coisas que davam riqueza para Laodiceia, tudo isso é temporário, isso vai passar. Agora, nós nos atermos àquilo que o Senhor, aquilo que Deus, Ele está ministrando na nossa vida. Muitas vezes é preciso isso, um despertamento, né? Então, terceiro ponto, se o primeiro ponto é do ponto de vista geológico, o segundo ponto é do ponto de vista político, o terceiro do ponto de vista da salvação mundial. O texto está aí, eu não vou me ater no texto para a gente não perder tempo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3. Né? Então depois vocês vão ver e acompanhem esses textos bíblicos que eu coloquei e que vocês possam estar acompanhando isso daí na sua própria casa, com a sua Bíblia, né? Mergulhe nisso, ore a esse respeito. Então, e o quarto ponto, do ponto de vista moral, né? A impiedade se alastra, o matrimônio é arrastado para a lama, né? O homossexualismo é legalizado, o egoísmo e o individualismo toma conta das pessoas, né? Segundo, olha só, um relatório da Organização Mundial da Saúde, quase, isso já tem um tempo esse relatório, então eu acredito até que passe disso, né? Mais de 5 bilhões de pessoas ao redor do mundo estão psiquicamente doentes. Nunca se precisou tanto de um psicólogo, eu não estou dizendo que não precise, muitas vezes precisa de um terapeuta mesmo, precisa de fazer o acompanhamento correto, ajuda, é de Deus, mas nunca se pagou tanto para falar e nunca se recebeu tanto para ouvir. Então, porque o mundo está psiquicamente doente, né? Em João, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, diz: eu sou a luz do mundo, né? Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, tem a luz da vida. Então existem dois mundos, um império maligno e um reino santo, né? Em um deles, nós como seres humanos, nós interagimos, né? O reino de Deus, da luz, e o reino de Satanás e das trevas, né? E muitas vezes esse território inimigo, quando nós lemos aqui no versículo 12 de Apocalipse 12, né? Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais, o regozijo dos habitantes dos céus pelo dia, né, que eles ansiavam demais. Ai dos que habitam na terra e no mar. Aí foi assim, os habitantes dos céus vão se alegrar, os habitantes da terra vão passar por um tempo absurdamente pavoroso, né? Porque o diabo desceu a voz e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo.
pouco tempo lhe resta. Né? Então, quando essa dúvida que Satanás muitas vezes, que o acusador, que acusa o tempo todo, dizendo você é isso, você é aquilo, você é isso, não acredite nisso. Quando você for acusado de alguma coisa a respeito do seu passado, lembra a ele o seu futuro. O teu futuro é com o Senhor. Seu futuro é para você, meu irmão, minha irmã, que crê, né, que se utiliza da sua fé e que mergulha, sai da fronteira, mergulha no mundo de Deus. Vai para o mundo de Deus, você não vai estar preocupado em nenhuma interferência do território inimigo na sua vida, nenhuma atração por ele. Né? Dentro das universidades cristãs, né? Você, aquilo que é imoral, aquilo que é amoral, né? É uma coisa terrível, principalmente dentro das universidades. Né? O cristianismo moderno, né? O cristianismo moderno é um cristianismo sem Cristo. É uma saudade permanente, né? Já está de vez. Queres ter e nunca tens, né? Como criança, você já viu como é que é uma criança? Você agarra um objeto, você dá um monte de coisa para elas, né? E ela, na medida que vai vendo as novidades, ela vai largando um para pegar o outro, né? Quando se dá permissão para ela, e ela vai lá e pega o outro, ela se distrai com qualquer coisa. E às vezes, muitas vezes, somos nós assim, né? Nos distraímos com as coisas que são nos dadas, porque a gente não se atém àquilo que é eterno, né? Com crianças, nada fora do comum, né? Mas em adultos, isso daí, de uma certa forma, aponta para uma profunda tragédia do coração humano que tem fome, que quer ser saciado, né? Os ideais que conseguiu não satisfaz mais, as fontes das quais bebeu já está cansado delas, né? O matrimônio, né, o casamento começou com tantas esperanças, agora não te satisfaz mais, né? A tua posição deveria te fazer mais grato, né? Mas não te satisfaz mais, né? E segue obtendo ofertas, né? O que existe é um vácuo, um vazio tão grande que muitas vezes eu vejo até mesmo crentes, né? E o que te falta ainda? Está lá em João capítulo 7, verso 37, ou João capítulo 10, versículo 10, João 10, 10. Né? O que te falta é Jesus. O que te falta é Jesus. Satanás tenta te separar de Deus. Ele vai sempre trabalhar nesse sentido. Né? O império, né? Ele trabalha acusando, tirando você dessa situação, daquilo que você considera como algo abençoador, da bênção. Por isso, muitas vezes, as pessoas sucumbem às suas tentações, porque você vive ali na fronteira entre dois mundos. Sai da fronteira, mergulha no mundo de Deus. Quando você conhecer o mundo de Deus, essa espiritualidade profunda, com certeza você vai ter algo abundante, são tesouros. São riquezas inestimáveis que você vai ter na sua vida. É quando ele fala do passado, né, que trouxe uma desgraça, mas de um futuro que é abençoado. O nosso futuro já está realizado, o nosso futuro está nas mãos do Senhor. Creia que nenhum tipo de apavoramento, nenhum tipo de insegurança chegue até a tua vida. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu quero profetizar sobre a sua casa, sobre a sua família. E não vamos deixar de fazer isso até que o Senhor restaure todas as coisas. Amém? Creia nisso, meu irmão, minha irmã. Creia em Deus. Exercite a sua fé. O Senhor é contigo. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, queremos nessa hora profetizar sobre a tua igreja, o teu povo que te busca, Senhor, nesses tempos difíceis, nesses tempos onde muitas vezes Satanás vem tentando colocar dúvidas a respeito da tua promessa. Ó Deus, que nós não estejamos caminhando na fronteira entre esses dois mundos, mas que estejamos mergulhados no teu rio, Senhor. Que estejamos, ó Deus, mergulhados, imersos, Senhor, andando e caminhando no território da sua graça, Pai.
no mundo, Senhor, aonde o Senhor nos acolhe, no mundo, Senhor, aonde nós temos uma outra cidadania, aonde nós somos chamados por um outro nome, Senhor, aonde nós somos acolhidos. Ó Deus, a Tua palavra vai dizer, ó Deus, que nós somos peregrinos nessa terra. Estamos aqui, ó Deus, por um propósito, ó Deus. Estamos aqui, ó Deus, por um tempo terreno, passageiro, mas nosso destino, ó Deus, é a vida. Por isso que o Senhor, ó Deus, possa saciar a nossa sede, que não existe nenhum vazio dentro de nós, nenhum vácuo, ó Deus, mas que sejamos satisfeitos, ó Deus, nós sejamos saciados na plenitude da Tua graça, Senhor, porque na Tua presença a plenitude de alegria, Pai. Ó Deus, que venha a alegria dos céus sobre a nossa vida, que haja gratidão nos nossos corações, que haja certeza confiante de que o Senhor é por nós e nada pode ser contra a nossa vida, em nome de Jesus, amém. Que a graça do Senhor te alcance, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã. Continuaremos, amanhã estaremos juntos, numa pequena devocional e numa live à noite, sempre orando, buscando ao Senhor por boas notícias, por boas novas. Amém? Desliga a sua televisão, de botar o dia inteiro lá, todo dia, você saber quantos já tem de mortos pelo coronavírus. Sai fora disso, né? Que você possa colocar um louvor na sua casa, que você possa colocar que você cante louvores ao Senhor, que você busque ao Senhor. Aproveita esse tempo, leia um bom livro, né? Desperte o teu espírito para o Senhor e você viva, né, com essa presença do Senhor, que traz paz, que traz alegria, traz confiança e traz esperança. Amém? Deus te abençoe, beijo no coração, fiquem em paz, fiquem com Deus.